Queridos amigos, muita paz para todos, que o Senhor Jesus nos guarde ao calor do seu amor e da sua misericórdia, hoje e sempre. Hoje o nosso tema é livre, então eu escolhi recordar um livro muito interessante chamado Dramas da Obsessão, psicografia da Dona Ivone Pereira, ditado por Bezerra de Menezes, pelo espírito Bezerra de Menezes. E então trata, o primeiro relato, são dois relatos. O primeiro relato trata de um caso real de obsessão coletiva, muito sério, e que Bezerra, na qualidade de mentor de um centro espírita, que ele não diz qual é, ele só diz que é em Minas Gerais, que Bezerra, esse caso, Bezerra ajudou os espíritos implicados. Então, esse relato chama-se Leonel e os Judeus. Mas antes, seria interessante nós lermos aqui, nós lembrarmos da introdução do próprio Bezerra, da advertência que ele faz. Ele diz que ele está dedicando essas páginas aos médiuns em geral, e em especial aos espíritas, que são médiuns dedicados, e que se lembrem que a mediunidade é um dom natural, e que como já Kardec ensinou, nós todos seres humanos temos mediunidade, que é a capacidade de sofrer a influência dos espíritos desencarnados. Às vezes essa mediunidade é mais ostensiva, então é o caso dos médiuns que se dedicam aos trabalhos mediúnicos propriamente ditos. Mas que ninguém está livre da influência dos espíritos. Daí a necessidade de uma vida moral equilibrada, né, para não atrairmos influências negativas, né? Porque ele diz aqui, todos os homens são médiuns, ou pelo menos possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. Quer dizer, nós, pelo nosso estágio evolutivo muito baixo ainda, nós somos mais influenciáveis pelas entidades inferiores, devido à nossa própria inferioridade moral. Aí ele diz aqui, os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso. Ele está falando do nosso planeta, né? Que aqui, infelizmente, né, a Terra ainda alberga espíritos muito cheios de dívidas, de paixões, né, de doenças morais. E então, ele continua, os complexos dos noticiários macabros, nos quais avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem trégua, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente. Pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana
como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. Então, ele diz aqui que a obsessão é um flagelo por causa da nossa, em planetas como o nosso, por causa da nossa inferioridade moral, e que, e muitas vezes, né, esses crimes horrorosos que nós temos notícias, né, são influenciados, inspirados por esses espíritos que então se aproveitam das possibilidades mediúnicas, né, daqueles que sofrem a sua influência, para então fazê-los fazer coisas horrorosas. A responsabilidade das pessoas que agem sob a influência de espíritos maléficos não cessa, porque pode ser uma pequena atenuante, mas a verdade é que se aquele que comete um crime chegou ao ponto, o seu comportamento chegou ao ponto de permitir, ele se deixou enredar de tal forma por aqueles espíritos maléficos, é porque o seu comportamento, os seus sentimentos, né, propiciaram este envolvimento. E então, a responsabilidade daquele que faz loucuras, crimes, sob a influência desses espíritos, persiste, né? Mas a verdade é que esses espíritos estão por aí e que só então o nosso empenho em mantermos nas nossas vibrações positivas, procurarmos nos ligar sempre, né, com as forças espirituais do alto, com Deus, com os bons espíritos que nós sabemos que nos assessoram. Então, esse esforço grande, né, para nós aprimorarmos o nosso comportamento, nos moralizarmos cada vez mais, esta é a proteção que nós podemos ter contra a influência desses espíritos maléficos. Mas então, ele narra o quê? Qual é a história de Leonel e os judeus? Ele diz que na década de 30 do século XX, ele trabalhava como aqui pelo terceiro decênio desse século XX, eu atendia ao honroso mistério de conselheiro e médico espiritual em certo grupo espírita, que era frequentado por trabalhadores muito dedicados, muito sérios, muito moralizados. E o centro estava sob a direção espiritual do espírito Bittencourt Sampaio. E ele, Bezerra, também trabalhava no corpo espiritual de ajuda aos trabalhos desse centro. E então, certa vez, o médium recebeu, o médium do centro, que tinha uma mediunidade muito desenvolvida e que era muito dedicado, ele recebeu uma carta do sul do país, onde a pessoa narrava, pedia ajuda para uma família que estava padecendo influências espirituais terríveis, que o chefe da família, chamado Leonel, havia se suicidado há poucos meses. Pouco depois dele, a filha mais velha, ele havia se suicidado dando um tiro em si próprio. Algum tempo depois, a filha mais velha também se suicidara, tomando arsênico. E um dos filhos, era uma família numerosa de 10 filhos, e um dos outros filhos também tentara várias vezes o suicídio, inclusive se atirando na linha do trem, tinha sido salvo, impedido de realizar o suicídio. Que era uma família atormentada, que precisava de
muita ajuda. E então, Bezerra sabia que o médium receberia esta carta, porque há alguns dias antes ele havia sido procurado por uma entidade espiritual, uma moça muito bela, muito iluminada, e que se disse chamar Esther, e que ela vinha pedir ajuda para espíritos, todos os espíritos encarnados e desencarnados envolvidos no drama daquela família. E estava presa a eles por muitos séculos. E então ela vinha pedir ajuda. Então a carta não foi surpresa para o Bezerra, porque ele já sabia que isso aconteceria. E então ele mandou que ele tinha um assessor espiritual também, um espírito por nome Roberto, que era extremamente amoroso, simpático e que o ajudava muito. E então Bezerra pede que esse Roberto vá à casa onde havia ocorrido lá o drama para se certificar do que havia acontecido, porque Bezerra havia ido até a residência, mas a vibração que cercava a residência era de tão monta negativa que Bezerra não penetrou ali. Então ele pediu a Roberto que fosse, e Roberto foi auxiliado por também um espírito de um índio chamado Peri, que os ajudavam muito nesses trabalhos assim que envolviam espíritos muito materializados e vibrações muito espessas. E então Roberto vai junto com Peri. Peri, em passado remoto, havia sido chefe de hordas árabes, de guerreiros árabes, e depois, mais recentemente, havia sido chefe dos tamoios, cacique dos tamoios. E então era um espírito muito dedicado e apto a essas ações, essas intervenções que exigiam forças mais contundentes, vamos dizer assim. Então Peri e Roberto vão lá e analisam tudo, e Roberto volta ao centro para narrar ao Bezerra. Olha, a situação lá é de pandemônio completo. Os 2 suicidas ainda estão na casa, influenciando os demais familiares. É uma casa onde não existe fé, não existe nenhum sentimento de religiosidade, eles são todos muito materialistas, e estão todos desesperados com os filhos, estão completamente aturdidos com as 2 mortes, com os 2 suicídios. Ninguém faz nada, ninguém trabalha, só a mãe que é a única que trabalha e está ali assoberbada com o pandemônio que está instalado na casa, tanto material quanto espiritual. E então, e aí o Bezerra pergunta, é um caso o Roberto fala, é um caso de obsessão coletiva, simples. E aí o Bezerra fala, e os obsessores estavam ali? Ele fala, estavam. Os obsessores, como eles se aproveitavam, como eles se apresentavam, né? Eles são odiosos, cheios de
desejo de vingança, ou são só espíritos aturdidos que estão ali influenciando sem a intenção realmente de influenciar, mas que causam problemas pela sua própria presença. Ou às vezes até, explica aqui Bezerra, às vezes são até espíritos que tiveram alguma paixão por um dos membros ali da família e tal, e ficam ali presos à pessoa, também causando grande mal. Que tipo de obsessores existem lá? E o Roberto diz, trata-se de algo ainda mais doloroso. São ódios, vinganças pessoais de um passado que se me afigura intensamente dramático. Os obsessores pertencem às falanges do antigo judaísmo. Ainda conservam nas irradiações mentais, refletindo sobre a sensibilidade do perispírito, as sombras, as imagens muito concretizadas da indumentária usada pelos judeus de Portugal no século XVI. Porque nós sabemos que o espírito, fixado numa ideia, fixado numa época em que ele viveu, que era o caso desses obsessores, como eles só se viam como aqueles judeus do século XVI de Portugal, eles se apresentavam com a indumentária daqueles judeus. E aí o Roberto explica, olha, eu também fui judeu, também vivi nesta época em Portugal e na Espanha, e eu compreendo perfeitamente a amargura, o sofrimento dos obsessores. E então foram organizados os trabalhos de desobsessão. E então a primeira ação que eles tiveram que fazer seria retirar de lá os espíritos suicidas que estavam causando mais peso ainda, provocando mais peso espiritual sobre a família, além da intervenção dos obsessores. Então, o Roberto, o assistente do Bezerra, vai lá e a Alcina, a filha mais velha, que havia tomado veneno, ela estava desmaiada, ainda sob o choque da desencarnação. Então, ela foi facilmente retirada. E o Leonel, que havia se suicidado com um tiro, estava pela casa, gritando, chorando, desesperado, sentindo os efeitos do ato translocado dele, pedindo ajuda médica e tal. E aí, então, o que é que o Roberto havia feito? Havia pedido a ajuda da mãe do Leonel, desencarnada, que era um espírito já razoável, não era um espírito adiantado, mas já era um espírito com certo esclarecimento. E ela então entra ali na casa e chega para o Leonel e fala, é muito interessante o que ela fala para ele. Ela se aproxima do Leonel com a sua autoridade de mãe, né? E fala, acompanha-me, Leonel, basta de desatinos, venho buscar-te, vai seguir comigo, estás enfermo e precisas tratar-te. Trago-te um médico, ei-lo, confia nele, que era o Roberto, nada desagradável sucederá, vamos. E ele então segue o Roberto que a mãe mandou, né? É muito interessante a autoridade moral da mãe sobre o espírito do suicida, né? E aí Bezerra faz também um pequeno histórico da vida deste Leonel que havia se suicidado. Ele conta que o Leonel, desde a infância,
padecia de crises nervosas horríveis. Era uma criança rebelde, que não obedecia ordens, que era agressivo, teve dificuldades na escola, dificuldades de aprendizado. Ele tinha, desde a mais tenra infância, dores de cabeça pavorosas, em que ele ficava como enlouquecido e revirava os armários da mãe, quebrava a louça, jogava tudo pelo chão, corria para debaixo dos móveis, levantava os móveis com as costas, revirava tudo e tal, né? Os ataques que ele tinha eram tão ferozes que o pai até às vezes saía de casa com medo de bater nele ou até matá-lo, de tanta raiva que o pai sentia do comportamento do menino. E aí ele foi rebelde a tratamento médico, não queria tomar os remédios que os médicos prescreviam, foi rebelde à tentativa de um sacerdote de orientá-lo, quer dizer, foi uma criança terrível. O pai morreu quando ele tinha 15 anos, aí depois ele conseguiu se formar como contador, graças a muita dificuldade, graças à ajuda de um padrinho, que fez às vezes de pai, o ajudou a se formar, enfim, ele conseguiu fazer o curso de contabilidade. E aí a mãe também desencarnou e ele ficou por conta de si mesmo. Aí foi trabalhar como contador numa loja de tecidos, ele até era competente e foi se crescendo ali dentro da casa, e casou-se cedo, com 22 anos ele se casou, teve um monte de filhos, 10 filhos, e ele não era um mau marido no sentido de ele não agredia a esposa, ele até a tratava bem, mas ele não provia ao bem-estar da família, porque ele tinha o vício do jogo. E também gostava de beber, gostava de farrear com maus amigos, enfim, era um pai de família irresponsável. E ele, mas a vida ia andando assim muito precariamente, mas ia, até que ele começou a sonhar com grandes quantias de dinheiro e que ele ia ficar rico, que ele ia enriquecer jogando e tal. E então isso já era influência de obsessão. E aí ele começou a jogar cada vez mais, mas sempre perdendo, e no fim ele começou então a desviar dinheiro da firma para pagar as suas dívidas de jogo. E sempre achando que ia, como acontece com o jogador, sempre acha que no próximo jogo ele vai fazer fortuna e vai resolver todos os problemas. E sempre achando que ia ganhar. No final, o montante que ele desviou da firma era enorme. De tal forma, era uma fortuna, de tal forma que ele viu que ou ele iria acabar na prisão, porque ele não tinha condições de repor aquele dinheiro, né? E então ele opta pelo suicídio, influenciado pelo obsessor, e se suicida. E a sua filha mais velha era também muito estranha, muito problemática. Ela era manca de uma perna, foi sempre uma menina raquítica, muito assim, que despertava antipatia nas pessoas, tinha um comportamento estranho. E aí ela também, logo depois, ela também suicidou-se. E os demais filhos sempre, todos eles sempre foram muito nervosos, sujeitos a crises, como o Leonel tinha quando criança.
E ele falava, ah, não, isso não é nada, isso aí eu também era assim como criança, isso aí passa quando crescer e tal. Quer dizer, as pessoas não procuram, né, a ajuda quando surgem essas questões, e aí esses problemas vão se avolumando. Então, essa era a família ali assediada pelos, pelos, pelos obsessores judeus. E então Bezerra resolve também tomar informações sobre o que havia acontecido, qual o motivo daqueles judeus estarem ali, judeus que eram do século XVI, estarem ali, quase meados do século XX, obsidiando aquela família. E então ele disse que, Bezerra disse que ele poderia ter feito uma regressão no próprio obsessor, poderia fazer também, pedir um relato para Esther, mas ele achou que seria fazer uma regressão também no próprio Leonel, mas ele achou que seria muito sofrimento para todos eles, porque o drama ali parecia muito grande. Então, o que ele faz? Ele vai em busca do guia espiritual daquela família, do guia, do anjo da guarda do Leonel, porque nós sabemos que todo mundo tem anjo da guarda. E esse era um espírito, evidentemente, né, esclarecido e elevado, que diz que tinha sido sempre, há séculos, ele tentava levar o Leonel para o bem, mas que sempre, repetidamente, ele e aqueles que eram membros da sua família eram reincidentes no mal, e que ele foi, por ordem superior, foi determinado a se afastar e deixar então que eles sofressem as consequências dos seus próprios desmandos. Mas aí ele conta o que havia acontecido. Ele conta que em Portugal, no século XVI, Portugal estava sob o reinado do rei Dom João III, chamado ironicamente o Piedoso, porque instalou a Inquisição em Portugal. E então a vida dos judeus, da comunidade judaica, era muito difícil. Os judeus eram muito ricos, porque a maioria deles, porque trabalhavam muito, se dedicavam e tal, e as suas riquezas eram ambicionadas pela Inquisição. A Inquisição era um tribunal eclesiástico, mas que tinha apoio da coroa. E então, quando os judeus eram presos e levados, torturados e mortos pela Inquisição, os seus bens eram confiscados pelo Estado. E então isso era de grande vantagem para o governo do monarca. E então havia uma família de judeus que era de judeus convertidos, porque o que acontecia, os judeus eram forçados a se converter, a se batizar, a se converter, a abjurar da sua fé. E havia um rabino muito rico, chamado Timóteo Aboab, que foi obrigado a se converter ao cristianismo. Ele foi preso com a mulher pereceu, e ele então, para salvar a família, os 3 filhos menores, ele então tornou-se cristão, fez-se batizar, os filhos também, todos receberam nomes portugueses, né? E aí e ele tinha também, além desses 3 filhos, a família tinha também uma sobrinha do rabino
Timóteo, que chamava-se Esther, e que havia ido para a casa dele, sido criada por eles, desde os 6 anos de idade, porque os pais dela também haviam perecido numa daquelas perseguições da Inquisição aos judeus. E ela também, ela já era jovem, era uma jovem de uma extrema beleza, e era prometida em casamento ao filho mais velho dele, que nessa ocasião tinha 20 anos. E então ele tinha esse filho mais velho de 20 anos, depois um outro de 15 e um menorzinho de 13. E ela havia também sido batizada, todos eles, mas ela havia se tornado cristã verdadeira. Ela havia compreendido que os ensinamentos de Jesus eram outra coisa, à parte daquele comportamento daqueles que se diziam cristãos, né, como os inquisidores, e que tinham um comportamento completamente oposto aos ensinamentos de Jesus. Então, ela tinha absoluta convicção de que o Jesus do Evangelho era completamente diferente do Jesus que os inquisidores evocavam nas suas barbaridades. Então, ela era cristã fiel, né? Mas sem que o tio soubesse, porque o tio, no íntimo, odiava o cristianismo por ter sido violentado no seu direito de ter a sua própria fé, e inclusive mantinha os estudos dos textos sagrados. A casa dele era muito grande, cercada de altos muros, mas tinha um jardim interno muito bonito, com árvores frondosas, com flores, e dentro havia um repuxo de água que tinha um pedestal. Nesse pedestal abria-se, através de um segredo, aquele pedestal abria uma portinhola, e ali dentro ele guardava o Talmud para estudar junto com os filhos e a sobrinha. Então, nos domingos à tarde, eles ali fechados no jardim tinham por hábito, né, estudar o Talmud e orar, e ele então, que era rabino, né, dava as explicações e tudo para a família. Mas mudou-se para Lisboa um inquisidor, o Frei Hildebrando de Azambuja, que era um terrível inquisidor. E ele passou a frequentar a casa do rabino, né? E aí o rabino recebia muito bem e oferecia vinhos preciosos, comidas muito saborosas e tudo. E esse Frei Hildebrando era sempre acompanhado por 2 auxiliares, que eram 2 também dominicanos como ele, que eram de origem italiana, né? Que eram Fausto e Cosme de Mirandela. Então, os 3 estavam sempre na casa do rabino. E o Frei Hildebrando, ao conhecer a Esther, tomou-se de uma paixão incontrolável pela moça e passou a cobiçá-la. E então era assim uma coisa que ficava evidente. E eles começaram a ficar muito, muito preocupados com aquilo. E o filho mais velho, que era noivo da prima, falou para o pai: olha, eu estou muito preocupado, nós precisamos fugir, não podemos continuar aqui. Então, depois de muito pensar, o rabino falou: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o Frei Hildebrando, dizer que você e seu irmão, que era o menino do meio, querem fazer um curso de aperfeiçoamento de artes em Roma.
e que se ele fornecerá o salvo-conduto para vocês viajarem. E assim ele fez. E aí, quando ele fez esse pedido para o Frei Hildebrando, aí o Frei Hildebrando deixou cair a máscara. Ah, é? Estão querendo fugir da nossa vigilância. Vocês, na verdade, continuam esses judeus desprezíveis e tal. E aí caiu-se a máscara completamente. E falou para o rapaz: e você é noivo morre de amores pela sua prima, é prometido em casamento a ela? Pois fique sabendo que eu nunca permitirei que vocês se casem. Vocês jamais se pertencerão e tal, porque aí fica revelada a paixão dele pela Esther, né? E aí o rapaz, então, investe contra o Frei, eles dizem impropérios mutuamente, até que os frades tiram as suas adagas, né? Então, quando a coisa estava muito feia, aí a Esther intervém e tal, com muita dificuldade, consegue fazer com que todos se acalmem. E o Frei fala para ela: muito bem, eu vou relevar isso que aconteceu em sua homenagem, porque você é adorável e tal, mas vamos ver. E vai embora, muito ofendido, e aí os judeus ficam apavorados. E então resolvem, eles são procurados por um escravo, porque havia um problema. Os judeus conversos, eles não conseguiam que cristãos, que criados cristãos trabalhassem para eles. E então eles eram obrigados a se valer da ajuda de escravos. E eles tinham um escravo idoso, que era mais um amigo da casa do que um escravo, chamado Gabriel, que os procura e fala: olha, por que o senhor não me falou que o senhor queria um salvo-conduto? Eu arrumaria, teria arrumado para o senhor. Eu conheço pessoas que fazem e tal. Mas vamos fazer o seguinte. Então aí fica resolvido que o mais velho, né, que havia justamente entrado em confronto com o Frei, fugiria de Lisboa naquela noite mesmo, acompanhado do Gabriel. E depois, quando eles pudessem, o Rabino e os demais filhos e a Esther também tratariam de fugir. E aí, mas aí o Rabino acha melhor, né, o filho parte, ele acha melhor ir falar com uma condessa, a Condessa Maria de Faro, que era uma condessa casada com um nobre português, mas de origem espanhola, e que havia sido madrinha da Esther quando do seu batizado, que ela havia recebido o nome de Mariana. E havia sempre demonstrado muito carinho pela Esther e tal. Então ele resolve, o rabino resolve ir deixar a Esther sob a guarda da condessa. E ele leva a Esther à casa da condessa e conta tudo o que aconteceu, né? Lá a briga do Frei com o filho e o receio que ele tinha, porque o Frei estava apaixonado, cobiçava a Esther e tal. E aí ele desesperado, ele conta para a condessa que o filho mais velho tinha fugido já. E então deixa a menina sob a guarda da condessa. Mas aí o que a condessa faz? Por interesse, né, ela escreve uma carta pro Frei Hildebrando contando tudo, contando que o rapaz havia fugido e que a moça tinha sido entregue à sua guarda, mas que ela não ficaria cuidando da moça porque ela não queria problemas com a Santa Inquisição. E manda a moça de volta, manda uma criada levá-la até a casa do tio de volta, sem explicações. E aí eles ficam ali desesperados, né? Acresça-se a isso que
eles ficaram cada vez mais temerosos das atitudes que o Frei Hildebrando pudesse tomar. Até os escravos fugiram da residência. A Esther tinha que fazer o serviço da casa, ajudada pelos primos. E aí, o que é que um dia aparece na casa do rabino um casal. O homem coxeava de uma perna e se oferecendo como escravos, dizendo que eram judeus fugidos da Espanha e que precisavam de ajuda. E o rabino acredita e os acolhe como criados. E então esse João José passa a vigiar o rabino para descobrir alguma coisa, alguma prática judaizante, como diziam as pessoas do Santo Ofício. E ele observa que o rabino sempre se reunia com os filhos, né, no domingo à tarde, ali no Jardim Eterno. E o que é que ele faz? Era tudo trancado, as portas eles trancavam tudo para fazer aquela reunião. Esse João José sobe no telhado, do telhado ele pula para um terraço, esconde-se nesse terraço, e ali ele vê o rabino lendo o Talmud com os filhos e tal, e vai contar para o Frei Hildebrando. Então, o Frei Hildebrando já sabia isso. E depois ele também descobre que havia os judeus ali da comunidade judaica, mesmo aqueles que haviam se convertido, entre aspas, né, ao cristianismo, que eles tinham uma sinagoga onde eles se encontravam, uma sinagoga clandestina. E o rabino frequentava esta sinagoga, inclusive falava, ensinava na sinagoga. E então o tal João José também descobre isso e conta para o Frei Hildebrando. Então, num dia, o Frei manda os soldados atrás do rapaz que havia partido, ele é preso e levado lá para as prisões da Inquisição, e aí reúne os soldados também e vai, surpreende a reunião dessa sinagoga clandestina e prende todo mundo, inclusive prende o rabino, né? E ele é levado arrastado por cordas, os cavalos arrastando ele por cordas pelo chão até a prisão. E depois eles vão à casa do rabino e os dois filhos menores, adolescentes, junto com a Esther, apavorados, mas eles invadem a casa, né? E prendem os dois meninos, levam os meninos também para lá, o tribunal da Inquisição, e a Esther é amordaçada, amarrada e levada pelo Frei numa carruagem fechada e tal, e ele fala, não se preocupe, você está sob minha proteção, eu gosto muito de você e tal. E ali, então, o rabino e os filhos ficam presos, durante 6 meses são barbaramente torturados e não sabiam da Esther. O que havia acontecido com a Esther? O Frei declara-se para ela, diz que tinha uma paixão louca por ela e tal, e que ela aceitasse, né, ser amante deles, que ele a trataria como uma rainha e tal. E ela se nega, ela diz que ela não ia participar daquilo e tal. Mas então ele a violenta e fica com ela algum tempo e depois ele a entrega para os outros, para que também se aproveitassem dela. Então, 6 meses depois que o rabino e os filhos estavam ali presos, um dia eles chegam lá na sala, são levados para a sala de tortura,
né? E quem que eles veem amarrado a um poste de tortura também? A Esther, nua, sem sinais de tortura, mas ela gritando, pedindo que a matassem, que ela queria morrer para não ficar sofrendo mais as humilhações que ela vinha sofrendo. Aí eles entendem que ela vinha sendo abusada terrivelmente ali, né? E então eles ficam desesperados, mas ela é levada e logo depois ela é morta na fogueira. Mas ela morre orando e beijando o crucifixo. Ela não deixa de ser cristã, né? Ela já era um espírito mais esclarecido e ela então se liberta daquilo e vai para um plano espiritual superior e tal, e supera aquilo. E o rabino e os filhos, afinal, também são mortos, né, na fogueira, e não se conformam, e então tornam-se obsessores ferozes do Frei e o Debrando, do Fausto e Cosme de Mirandela e de todos os outros também que estavam ali naquele grupo os ajudando. Aquele João José, que havia sido o espião, traidor. E então todos eles eram, né? O Frei e o Debrando era o Leonel. E a Alcina era o João José, que tentou, para fugir dos obsessores, reencarnou como mulher, mas tinha problemas de sexualidade, porque ele não se adaptava àquele corpo feminino. Ele cocheava também, ela cocheava porque ele tinha ainda, né, aquela imagem dele próprio muito forte na sua mente. Então ele influenciou o corpo que se formou quando ele se reencarnou como Alcina. E então, nesses 4 séculos, eles ficaram então atormentando aquela família. E aí o Roberto então chega para o rabino, né? Eles ali com aquelas vestidos como se vestiam em Portugal, né? Como judeus e portugueses, mas com todos os sinais das torturas, as unhas arrancadas, gotejando sangue das mãos e dos pés. O menino menor, inclusive, tinha um tique que ele assoprava os dedos sempre, quer dizer, 4 séculos de dor e de sofrimento. E então o Roberto fala para o rabino que a Esther o havia mandado para que ela ia encontrá-los, estava na hora deles se encontrarem, e que eles iriam ficar sob a proteção de um poderoso Rabone, e então que ele o acompanhasse. E o Roberto se apresenta para o rabino também, ele toma a aparência que ele tinha quando ele foi judeu também, na mesma época que o rabino. E então o rabino fala, a Esther está lá, está protegida, ai, que bom, então eu vou encontrar, vamos. E aí, então, o Roberto leva o rabino. E aí o rabino fala, o Roberto fala, pois já é hora de vocês deixarem desse sofrimento, né, que vocês têm desde outrora. Aí o rabino fala, desde outrora como? Aconteceu há pouco tempo. Nós estamos ainda sob o governo do rei Dom João III. E eles vão, o Roberto leva o rabino por volitação, o carrega por volitação do sul, do Rio Grande do Sul, até Minas Gerais, onde ficava o centro. E o rabino, no percurso, para ele tão fixado
fixado naquela realidade que ele estava preso, que para ele eles estavam caminhando pelas ruas de Lisboa, como Lisboa era no tempo que ele viveu lá. E aí eles entram no centro, ele acha que é uma pequena sinagoga, e o Roberto mostra para ele uma poltrona, fala, olha, sente aqui para o senhor descansar um pouco, o senhor está tão cansado, que logo, logo a Esther vai chegar. E o Rabino, então, exausto, imagine, 4 séculos de sofrimento, o Rabino senta-se ali e adormece. E aí o Roberto vai buscar os meninos e leva para eles um bilhete que a Esther escreveu, também dizendo, olha, acompanhe esse mensageiro, que ele vai levar vocês para um Rabone que vai protegê-los e tal, não sei o quê. E leva, então, ele também leva os meninos que ficam satisfeitos de ver o pai, e eles também, os meninos também adormecem. Aí é feita uma grande reunião mediúnica para, então, se conversar com os obsessores. E o Rabino não quer saber de nada, de perdão, de abandonar o Leonel, né, os espíritos do Frei Dalbrando e dos outros. Ele disse que não, que ele vai se vingar a vida toda, e que o objetivo dele era levá-los todos ao suicídio, que daí eles iam para um lugar horroroso, para onde ele teria prazer de levá-los, né? E até que Esther entra ali no recinto, eles ficam maravilhados e ela fala, olha só, sabe, já se passaram 4 séculos. 4 séculos que vocês estão sofrendo. Eu já me libertei. E vocês ficaram presos neste ódio, nesse desejo de vingança durante esse tempo todo. E tem outra coisa. O Frei e o Dom João III, todos aqueles implicados na Inquisição, já vêm sofrendo há muito tempo, porque a justiça de Deus não falha. Eles têm tido todos reencarnações muito dolorosas. E eles, então, têm sofrido tanto que eles têm até progredido, conquistado, né, algum valor espiritual. E vocês estão estacionados no sofrimento, no ódio, né? E aí, então, eles se convencem e o Rabino fala assim, então muito bem, então eu quero conhecer esse Rabone que você disse que te protegeu e que vai me proteger também. Aí, então, ele é convidado a ficar no centro, ele e os filhos a ficarem ali no centro, vendo todo o trabalho que se fazia ali, trabalho de caridade material e espiritual. Eles assistem às palestras, eles acompanham os médiuns até as suas casas e veem que a vida dos médiuns era exemplar também, que eles procuravam viver de acordo com os preceitos evangélicos, que quando eles sofriam, eles não se revoltavam, eles oravam e pediam forças e tal. E aí, então, eles entendem que aquele Jesus que os inquisidores diziam seguir, não era o verdadeiro Jesus. E o verdadeiro Jesus era, né, Jesus de Nazaré, né, era aquele que inspirava, cujos ensinamentos inspiravam o comportamento daquelas pessoas ali, daquele centro. E aí, então, eles se convencem. E diz Bezerra que daí eles acabaram, depois iriam ser encaminhados à reencarnação, né? E que o rabino, ex-rabino,
receberia como filhos os seus próprios filhos novamente, né? O Frei e o João José, para eles, porque ele havia provocado a morte do Frei e do João José através da influência da obsessão, né? E uma oportunidade deles começarem a refazer aqueles laços de ódio. Então nós vemos essa história, é muito impressionante, né? Porque mostra como Jesus sabia sempre, né, na sua sabedoria enorme, Jesus que veio nos libertar, quando Jesus disse para nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos, enquanto nós estamos a caminho, né, como está no capítulo 10, né, do Evangelho, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, a reconciliação com os adversários. Então, diz aqui Kardec, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então nós vemos que a mensagem de Jesus é libertadora, não é? Porque o que prendeu o rabino e os filhos ali, os deixou algemados pelo ódio nos inquisidores, foi o desejo de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos. Quando a justiça se faz, a justiça de Deus se faz, não às vezes no momento que a gente quer, mas Deus sabe, né? Tanto é que as existências posteriores dos inquisidores foram terríveis, foram muito dolorosas, né? E a Esther libertou-se. Quer dizer, aquilo foi uma etapa da vida dela que foi superada. E o rabino e os filhos ficaram presos num sofrimento inenarrável. Daí nós vemos a grande misericórdia que os espíritos têm com esses espíritos obsessores, né, que são muitas vezes, que quando são espíritos, quando encarnados, são espíritos de pessoas normais, pessoas com bons sentimentos, com afeto, com tudo. E que quando sofrem uma grande agressão, um sofrimento provocado por alguém, eles enlouquecem de dor. Enlouquecem de dor e aí então querem se vingar e ficam presos ali naquele que os prejudicou, renovando o sofrimento, né? Como foi o caso desses do rabino e dos filhos. Já pensou? Ficar 4 séculos sentindo as sequelas das sevícias da Inquisição, né? Sangrando ainda com as unhas arrancadas, né? Enlouquecidos e sem poder ver a querida Esther que eles queriam tanto ver. Lógico, eram barreiras vibratórias. Eles estavam fechados numa nuvem de ódio, né? Foi preciso, então, que fosse feito este grande trabalho mediúnico, né? Para que eles fossem todos libertados daquela contingência, né? Daí, nós nos reportamos novamente à introdução aqui do livro que Bezerra faz, da importância da mediunidade exercida em nome de Jesus, com seriedade, com dedicação, e principalmente com carinho, com afeto,
por todos os espíritos que se apresentam, né, necessitando ajuda, porque aqueles que são as vítimas são grandes sofredores, mas aqueles que são algozes são também grandes sofredores, porque estão sofrendo, né, o mal do ódio, né? Então são doentes que merecem toda ajuda. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender todos esses ensinamentos e nos guarde na sua paz, hoje e sempre. Muito obrigada.